dependendo da circunstância, isso pode vir a ser a sua própria atividade fim. Não é isso? Para um restaurante ou um pequeno varejista, por exemplo, a logística externa pode ser insignificante, sendo as operações uma categoria vital. É lógico, não é isso? Se você, na realidade, associa o conceito, por exemplo, de o seu restaurante, e o seu restaurante ele não tem entrega do produto, né, da sua comida, lá, por exemplo, como um disque pizza, alguma coisa nesse sentido, então você não vai focar a entrega do produto ou serviço fora dos limites da sua operação. Agora, é lógico, né? Você, por exemplo, produzindo o seu prato, o atendimento direto ao cliente, isso vai ser vital para o sucesso do seu negócio. Para um banco, por exemplo, né, engajado no empréstimo a empresas, né, marketing e vendas são atividades importantes, não é isso? Que obviamente podem gerar vantagem competitiva através do quê? Da eficácia do seu gerente, né, do relacionamento do seu gerente para com os gestores dessas empresas. Então, obviamente, essas atividades elas têm que ser muito mais bem gerenciadas, vinculadas à questão do próprio negócio. Um fabricante de copiadoras, por exemplo, né, o serviço, ou seja, a manutenção, a atenção na troca do toner, de tinta, né, dos insumos de máquinas e equipamentos, obviamente, pode ter um grande valor para o cliente. Então, isso pode demandar a visibilidade para o cliente e isso estabelece um diferencial competitivo. Né? Então, dependendo do negócio, você vai associar, não é isso? A importância dessas atividades. Pois bem, a seleção da categoria apropriada, de onde colocar também essas atividades, ela pode exigir o julgamento, e é essa a nossa discussão. Né? Eventualmente, olha lá, o processamento de pedidos poderia ser classificado como parte da logística externa ou marketing e venda. Então, dependendo da sua possibilidade de análise do negócio, você, por exemplo, né, que vai processar pedidos, o que seria processar pedidos? Atender os clientes em seus pedidos, não é isso? E praticamente faturar esses pedidos. Muito bem. Dependendo da circunstância, dependendo do seu negócio, você pode considerá-lo como marketing e vendas ou como logística externa. Se a sua organização ela depende substancialmente da entrega do produto ou serviço, né, naquele prazo estabelecido pelo cliente, eventualmente, né, você vai dar um foco maior à sua logística. Agora, se eventualmente a sua venda é uma venda que precisa ser mais trabalhada, precisa de relacionamento, então provavelmente você vai colocar processamento de pedidos como atividade de marketing e vendas, ok? Então depende da análise e do julgamento do gestor que esteja fazendo essa análise da cadeia de valor, ok? Muito bem, olha aí, se o processamento de pedidos é uma ferramenta importante de interação, então você vai associar ao marketing. É exatamente isso que a gente está falando. Né? Se você precisa de relacionamento, de fidelização e de contato, você vai traduzir isso, né, como atividade de marketing. Se o manuseio de material externo e interno utilizam, por exemplo, as mesmas instalações e o mesmo pessoal, ambos deveriam ser associados à mesma atividade de valor de maior impacto competitivo. Né? Então, isso vai depender do quê? Isso vai depender da análise do gestor, ok? A cadeia de valor existe e ele precisa se apropriar desse conhecimento e tomar uma decisão no sentido de desenvolver essas atividades, né, com um olhar especial, ok? Muito bem. Empresas obtêm quase sempre vantagem competitiva por meio de uma redefinição de papéis de atividades tradicionais. E é essa discussão que a gente tem levantado, não é isso? Por exemplo, a empresa Vector Incorporation é um fornecedor de equipamentos, um exemplo, né, que o autor estabelece, é um fornecedor de equipamentos de prospecção de petróleo e, na realidade, utiliza o treinamento de clientes
como um instrumento de marketing, né? Olha que interessante. É uma empresa que fornece equipamentos de petróleo, é isso? Para prospecção de petróleo, por exemplo. Na realidade, ele utiliza o treinamento de clientes, né, dos seus equipamentos como instrumento de marketing, ou seja, ele agrega valor ao seu produto utilizando um serviço específico que seria o próprio treinamento. Então, para essa organização, né, o treinamento, um treinamento de alto nível, é um diferencial de marketing para essas organizações. Ou seja, não seria só o treinamento em si, mas o treinamento como ferramenta de marketing institucional. Um treinamento especializado, um treinamento diferenciado, que, de certa forma, pode trazer vantagem competitiva para essa organização como fornecedor de equipamentos. Ok? Muito bem. Então, vimos um exemplo bastante interessante. Agora, vamos falar um pouquinho sobre elos dentro da cadeia de valor. Né? O que seria isso? Né? Elos seriam pontos de ligação, relações. Ok? Então, olha lá. A pronta entrega, por exemplo, pode exigir uma coordenação entre as diversas atividades, como operações, logística externa e serviços. O que a gente quer dizer? Dentro da visão de atividades e processos da organização, né, se você, por exemplo, tem uma empresa e você trabalha com pronta entrega, significa que, na realidade, você tem que entregar rapidamente o produto ou serviço. Isso vai gerar uma interligação entre as atividades da cadeia de valor. Operação, logística e serviços. Tranquilo? A instalação. Muito bom. Elos podem se dar também entre atividades de apoio e atividades primárias. Isso é possível? Lógico, né? Inclusive, já discutimos isso no início da nossa aula. Por exemplo, o projeto tecnológico do produto geralmente afeta o custo de fabricação, operação do produto. Né? O que a gente quer dizer com isso? Né? Que esses elos podem se dar entre atividades de apoio ou primárias. O projeto tecnológico é uma atividade o quê? É uma atividade de pesquisa, desenvolvimento, não é isso? Inovação, processo. Então, o projeto do produto ou serviço, como atividade teoricamente secundária, de apoio, não é isso? Vai afetar substancialmente o processo produtivo. Ou seja, um processo produtivo com vários problemas, reprocesso, né? Perdas, isso vai causar o aumento do custo de fabricação. Isso pode ser um problema causado pelo desenvolvimento do produto de maneira inadequada, um projeto mal feito. Isso pode afetar a operação, não é isso? Isso pode elevar os custos de produção, os custos de fabricação. Bom, os elos também podem se dar entre atividades primárias, né? Falamos entre atividades secundárias, entre atividades secundárias e primárias, e possibilidade também de relacionamento entre atividades primárias, também, inclusive entre as atividades secundárias. Né? Então, olha lá, esses elos, eles podem se dar entre as atividades primárias. Por exemplo, uma inspeção maior, operação, né, controle de qualidade, pode reduzir custos no processo produtivo, operação e custos de assistência técnica, serviço. O que a gente está avaliando? Não é isso? Atividade de operação, dentro de atividade de operação, é relacionada também com atividade de serviço. Maior inspeção reduz custos do processo produtivo, operação, e, obviamente, custos de assistência técnica, serviços. Então, observa-se aí a possibilidade de integração dessas atividades primárias. Outro exemplo, um sistema de entrada de pedidos, ou seja, vendas, marketing, interativo, pode reduzir o tempo de processamento do pedido. E esse tempo de processamento do pedido pode estar associado também à questão das próprias atividades de logística externa, ou seja, a visibilidade desses pedidos para o cliente. Pois o vendedor ele pode colocar seus pedidos com mais rapidez, sobrando tempo, inclusive, para outras atividades.
inclusive o melhor acompanhamento desses pedidos, traduzindo isso numa resposta rápida e eficiente ao cliente. Né? Então, vocês observam que existe essa possibilidade, a possibilidade de integração entre essas atividades, o que o autor chama de elos da cadeia de valor, ok? Então, essa seria uma boa possibilidade de se analisar através desses exemplos, ok, pessoal? Então, é importante que você entenda que existem elos dentro da cadeia de valor. Muito bom. Agora, esses elos também podem se dar entre as atividades de apoio, já discutimos isso anteriormente. Aquisição de recursos humanos, por exemplo, não competentes, ou seja, pessoas incompetentes, recrutamento e seleção de pessoas mal feito, pode afetar o projeto do produto? Pode. Então, um recrutamento e seleção mal feito, pessoas incompetentes, desqualificadas, eventualmente sem treinamento, né? Obviamente pode prejudicar o projeto do produto? Pode, porque pessoas incompetentes e sem conhecimento não vão projetar um produto ou um serviço de qualidade, não é isso? Então, podemos avaliar a possibilidade de integração entre elos, entre atividades primárias, entre atividades secundárias e entre atividades secundárias e primárias, ok? Então, essa avaliação da cadeia de valor de Porter é extremamente útil para o gestor. Inclusive, quando você for traduzir isso no gerenciamento de processos. Né? O gerenciamento de processos nas organizações é uma outra abordagem bastante interessante e é foco, inclusive, de outras aulas que serão divulgadas a vocês. Ou seja, na realidade, o gerenciamento de processos, né, é um conteúdo bastante interessante e exige do aluno também o conhecimento da cadeia de valor e atividades de valor. Ok? Muito bem. Bom, a questão do conceito de elos verticais para o Porter, né, ele identifica que existem possibilidades do que ele chama de elos verticais. Os elos verticais para Porter estão associados à integração de cadeias de valor entre as empresas, ou seja, cadeia de valor interimpresarial. Ok? Então, os elos verticais são os elos entre cadeia de valor da empresa A e cadeia de valor da empresa B. Ok? É possível? É possível. Associam-se as cadeias de valor da empresa e dos seus fornecedores, assim como os canais de distribuição. Então, você observa, né, que, por exemplo, atividades de aquisição e logística interna, por exemplo, de uma empresa, podem interagir com o sistema de entrada de pedido do seu fornecedor. Observa, quando eu